Ouvindo. Bom, hoje a gente vai estar falando da lição 5, né? A gente tem falado sobre o apóstolo Paulo. A gente tem, ao mesmo tempo que a gente se prepara, né, para poder fazer esses estudos, a gente aprende muito. Então, assim, poxa, tem sido uma semana bem legal poder estudar cada vez mais da vida de Paulo e o saber algo que a gente já sabia, mas aprender mais ainda o quão ele se achava incapaz, né, de pregar o evangelho por tudo aquilo que ele já havia vivido. Mas uma coisa essencial, que é o que nós vamos ressaltar hoje, porque além de falar de Paulo, é falar das suas cartas, é ressaltar que para Paulo uma coisa essencial no cristianismo é a crucificação. E a gente vai usar como um texto, quero ler o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Eu quero falar um pouquinho sobre esse texto, quero antes poder orar, né, pedir a Deus, agradecer a Deus por essa oportunidade de, durante a semana, poder compartilhar da palavra de Deus e tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, obrigado, Senhor, pela sua provisão diária, por tudo aquilo que Tu tem nos concedido, pelas suas maravilhas e mais ainda, obrigado pela sua crucificação, que nos aproximou de Ti, Senhor. A sua crucificação hoje pagou pelos nossos pecados, por isso nós Te agradecemos. Queremos Te louvar, pedir que Tu nos dê discernimento, sabedoria, para poder entender a Sua palavra, Senhor, de acordo com a Sua vontade. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, essa passagem é bem interessante porque quero falar um pouquinho sobre esse fato da crucificação. Porque quando Paulo está dizendo assim, olha, a crucificação, ou seja, o Cristo crucificado, ele é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por quê? Para os judeus é como, por exemplo, hoje a gente espera a segunda volta de Cristo. A gente espera o que Apocalipse fala, né, revela como Cristo vai vir. Ou seja, Cristo já não mais virá o Cristo que dará face para que outro o bata, né? Ou seja, ele já veio, já fez isso. A gente espera hoje um Cristo que vai vir com poder e autoridade, que vai resgatar a sua igreja. Essa mesma expectativa tinha os judeus em sua época, desde então. Então, quando Paulo, ou o cristianismo, ou o caminho, né, como era conhecida no primeiro século, ela começa a falar de um Cristo, de um Salvador, que morreu crucificado, ou seja, não faz sentido para os judeus. Porque a crucificação era uma das piores mortes que alguém poderia passar, porque é uma morte escandalosa, ou seja, vergonhosa para alguém, quando alguém era crucificado. Então, quando Paulo está dizendo aí, ele fala assim, olha, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Por que era escândalo? Porque era impossível na cabeça de um judeu ortodoxo poder aceitar um Salvador que morreu crucificado. Ou seja, para ele era inaceitável uma situação dessa, era um escândalo, não, você está maluco. Né? Ou seja, sem entender a graça de Deus, eles jamais aceitariam mesmo. E para os gregos, porque o grego era filósofo, era teoria, eles queriam saber da parte teórica de todas as coisas. Ou seja, Paulo pregando esse Cristo crucificado, que é o tema de hoje, ou seja, a ênfase que nós vamos falar hoje, é a crucificação de Jesus, ele era como se fosse uma loucura para os gregos. Porque a expectativa deles era outra, né? Ou seja, a verdade, o Cristo crucificado é o centro da mensagem de Paulo, o centro da mensagem da cruz. Ou seja, a encarnação verdadeira, a sabedoria para a salvação. Eu tenho alguns versículos aí que são colocados para leitura diária, né, durante 7 dias, mas nós vamos falar aqui sobre a leitura aqui na classe, que é a 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 25. Que diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha que interessante. Ou seja, essa mesma loucura que esses gregos viam, porque, calma, você vai pregar um Deus para mim, que acabou de morrer na cruz, que não pôde salvar a si mesmo, ou seja, essa é a visão que eles tinham. Né? Ou seja, você está pregando um Deus que não pôde se salvar.
Você está falando de um Deus que aos meus olhos, porque a ressurreição de Jesus, nem todos aceitavam, ou seja, testemunhas haviam, mas para aqueles que queriam crer, daqueles que estavam dispostos a obedecer. Para os outros era inaceitável, porque senão passava de boato. Né? Alguém chegar para você e falar, poxa vida, sabe aquele cara que nós fomos no velório dele semana passada? Está vivo. Você vai falar assim, pô, que bom. Você vai falar, tá louco, velho? Então é esse tipo de aceitação que você não vai esperar de alguém que não entende a grandeza da graça do Senhor. Ou seja, você chegar para um crente e falar assim, poxa vida, alguém estava orando, e a pessoa levantou do caixão, você fala assim, você vai ficar surpreendido, mas você pode até acreditar, porque a sua fé leva a isso. Agora você pega um ateu, uma pessoa que não crê nesse tipo de coisa, e te fala isso, bom, o cara fala, você tá maluco, velho, você tá doido. No mínimo eu falo assim, não, ela não estava morta não, pô, não tinha morrido não. Mas jamais vai aceitar a questão simplesmente da ressurreição. Ou seja, então para eles a crucificação era isso. Então olha só o que está dizendo aí em Coríntios, no versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então olha, é interessante a questão de para quem era loucura. Para aqueles que pereceram, para aqueles que pereciam. Mas para nós que somos salvos, porque se não houvesse, eu achei muito interessante, eu fiz uma visita essa semana e alguém... uma outra pessoa que estava visitando essa mesma pessoa, a gente estava compartilhando, né, missionário, e ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, que o diabo chegou a falar para Jesus assim, ó, lança-te daí, né, ou seja, levou ao pico mais alto do templo e falou, lança-te daí, porque está escrito a seu respeito, que os seus anjos te recolherão na mão e nenhum mal te acontecerá. Ou seja, ele estava querendo induzir a Jesus a mostrar o poder dele disso. Então a questão não é a dúvida se Cristo duvidou naquele instante. Não é essa a questão. A questão é a glória de Deus, ela foi revelada a nós através da crucificação. Porque sem ela os nossos pecados não seriam pagos. Ou seja, a crucificação pagou pelos nossos pecados. Aquilo que nós merecíamos, ele levou. Aquilo que nós merecíamos aconteceu com ele. Então, sem a crucificação, a salvação seria praticamente impossível, porque Deus poderia ter feito sem a crucificação desde o começo, se ele quisesse. Se ele quiser falar, não, sabe o que? Fulano vai ser salvo, fulano não vai. E acabou, não preciso ir lá descer, morrer e sofrer. Mas não, ele fez questão de que aqueles, através do reconhecimento da crucificação, fossem salvos. Por quê? A crucificação é que pagou pelos nossos pecados. Então, sem ela, nós jamais teríamos hoje acesso a Deus. Porque lembra que fala em Romanos, capítulo 3, versículo 23, e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram e estão afastados da glória de Deus, apartados da glória de Deus, separados da glória de Deus. Então, nós jamais teríamos acesso a Deus se não houvesse a crucificação. Então, é muito interessante quando esse missionário falou, da maneira como ele falou, uma maneira muito simples, ele falou assim, ó, o diabo queria tirar de Deus a oportunidade de salvar a humanidade. Queria que Jesus se lançasse dali, mostrasse ao mundo que ele é Deus e tirar de nós a oportunidade de sermos salvos. É isso que ele queria. Jesus pularia ali e não morreria, nada aconteceria, ele sabia disso. Mas aí nós teríamos perdido, não ele. Então, essa é a importância da crucificação, por isso que Paulo fala que somos salvos é o poder de Deus. Ou seja, para nós que somos salvos, a crucificação é o poder de Deus na nossa vida. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Porque os judeus, mas nós pregamos a Cristo crucificado. De novo ele dá ênfase àquilo que ele fala lá no versículo 23. Porque ele está dizendo assim, aos judeus esperavam o sinal, como eu disse no começo, nós estamos esperando a segunda vinda de Cristo. Se Cristo vir como ele veio da primeira vez, não acredite, porque não é assim que a Escritura está dizendo. Ou seja, nós cremos que esse Jesus que está por vir vai ser o Jesus todo-poderoso, montado no cavalo, ou seja, com a espada, com tudo na mão, pronto para fazer aquilo que nós esperamos, porque nós cremos que ele já veio. Os judeus já tinham essa expectativa desde o começo.
que esse Salvador, que ia livrar ele da mão daqueles que o assolavam, daqueles que faziam deles perseguidos e tudo isso, ia vir desde o princípio. Esse Messias que eles esperavam era um Messias libertador. Então, quando você fala para eles que, não, peraí, esse Messias que está esperando foi aquele crucificado. Aí fala, não, você está doido. Não, você está doido, foi não, pô. Meu Deus, não morreu não. Entendeu? Então, essa questão, para ele, por isso que o Paulo menciona, por quê? Porque Paulo fala com conhecimento, ele era um fariseu, né? Ou seja, ele era um estudioso do conhecimento, ele era um perseguidor do caminho, como ele mesmo chama, né? Ou seja, então, para eles, para os judeus, era escândalo dizer que o Salvador deles foi crucificado. E para os gregos era loucura, porque eles buscavam, ou seja, você quer convencer um grego, você tinha que falar com ele de uma maneira teórica, né? Teologicamente, mas teóricas. Eles queriam saber a filosofia, a sabedoria daquilo, ou seja, como? Deus salvou. Deus salvou, eu fecho o olho e acredito. Não, então como que Deus salvou? Explica aí. Sabe? Então é isso que eles esperavam, o conhecimento, né? Mas, novamente, ele diz, os gregos buscam sabedoria, mas para nós pregamos a Cristo crucificado, que é o escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha só, então ele está dizendo, tanto para os judeus, para ninguém foi negada a salvação. Ou seja, eles esperavam uma coisa, mas Deus não rejeitou eles. Eles rejeitaram a Deus. Eles não buscavam a Deus. Mas Deus jamais disse, não me aceitou, então vocês não podem ser salvos. Né? Não foi isso que a Bíblia diz. A Bíblia de Jesus diz, eu vim para os meus não me receberam. Mas todo quanto me receber, ou seja judeu, seja grego, seja o que for. Seja judeu ou gentil, se me aceitar e receber, está certo. Está tudo certo. Então ele está falando que ao mesmo tempo que eles esperavam um Deus de poder, ou um Deus de sabedoria, Paulo está falando, eu preguei o poder de Deus e a sabedoria de Deus através do Cristo crucificado. Ou seja, sem tirar a ênfase disso, ou seja, a crucificação de Jesus jamais poderia ter ficado fora, né, desse plano de salvação. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ou seja, o poder que eles esperavam, se Deus vai vir com poder e autoridade, né? Mas naquela época, Deus não tinha necessidade. Em Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 1, fala assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraquezas, em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que vossa fé não se apoiasse na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então, olha só, é muito interessante isso, porque eu creio nisso de verdade. Okay? Nós vivemos outro mundo hoje, com certeza, comparado com o começo, né, da pregação do Evangelho. Mas eu creio que assim como a igreja primitiva ela começava não somente com a pregação, mas com os sinais, o poder, a autoridade de Deus nas pessoas. Ou seja, isso acompanha aquele que prega, mas ele tem que crer. Né? Se você crê no dia de hoje que o poder e a autoridade de Deus ela não pode ter efeito porque foi outro tempo, então ela não vai acontecer. Você pode pregar a salvação e muitas pessoas poderão vir a Cristo. E nada de errado com isso. A questão é, nós temos um poder, o que fala lá em Atos? A Bíblia diz assim, e recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo de Deus. Ou seja, esse poder nos foi dado. Quando Paulo fala em muitas circunstâncias de suas cartas, quantas vezes alguém estava enfermo, o que Paulo fazia? A Bíblia fala assim, que Paulo com imposição de mãos, orava e aquela pessoa era curada. Ou seja, quando o seu barco foi completamente destruído no caminho para Roma e lá ele ficou numa ilha, a Bíblia fala, né, muitas pessoas conhecem essa passagem pela questão da cobra que picou a mão dele quando estava acendendo fogo e tudo isso, mas a Bíblia também fala que o líder daquela ilha ou o prefeito daquela ilha, ele tinha um familiar doente e Paulo orou e curou aquela pessoa.
Isso é poder, autoridade. Ou seja, ele está pregando um Cristo que havia crucificado, que numa ilha completamente distante, onde não tinha internet, onde você não entrava no seu computador e falava assim, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu ver se aquele homem lá que morreu, se ele não está mais no túmulo dele, deixa eu ver aqui. Não tinha isso. Era boca a boca, era aquilo que você cria o que você ouvia. Né? As testemunhas serviam de confirmação para aquilo que era falado. Mas no caso de Paulo, o poder de Deus o acompanhava onde ele passava. Então, a cobra picou e todo mundo falou assim, agora vai morrer. Esse aí, ó, esse era bandido mesmo, assassino, só pode. Escapou do navio, não morreu no naufrágio, saiu na ilha, a cobra picou. Esse cara tá condenado, não tem jeito. Passou um tempo, o cara não inchou, não inflamou, não ficou doente e não aconteceu nada. Ele falou, então é um Deus. Agora é um Deus, cara, não morre, é Deus. Então, a circunstância é o poder de Deus. O poder de Deus na nossa vida, a gente testemunha dela todos os dias. Né? Ou seja, uma vez eu fiz uma pergunta para uma pessoa que frequentava é duro, né? Congregava, né? Na nossa igreja. E eu perguntei para ela assim, irmã, como é que é ouvir Deus falar com você? Aí ela ficou meio indecisa, assim, como assim? Eu falei, não, quer saber como é que foi Deus ter falado com você essa semana? Ela falou, pastor, normal. Eu falei, normal como? Como é que Deus falou? Ela falou, ela não estava entendendo. Por quê? Porque eu havia feito uma oração, porque eu tinha uma necessidade. E ela supriu aquela necessidade minha durante a semana. Resposta da oração que eu havia feito. Então, para mim, ela foi conduzida por Deus para responder a minha oração. Então, eu perguntei para ela, como que é Deus falar com você durante a semana? E ela não entendia porque ela não havia percebido Deus conduzindo ela a fazer uma coisa que eu precisava que fosse feita. Sabe? Então, assim, porque era uma coisa essencial, era financeiro, e eu precisava do trabalho, né? E eu estava numa situação difícil, e ela me propôs esse trabalho, me proporcionou o trabalho que eu precisava, mesmo sem saber o porquê. Deus fez. Poder e autoridade na nossa vida. Ou seja, coisas que nós temos, autoridade que nós temos. Sabe? Às vezes, as pessoas, é lógico, não deveríamos, né? E aquele que está me ouvindo aí, não espere que Deus, com a mão, né, como se fosse uma mão grande, viesse do céu e trazer aquilo que você espera. Não é isso. Nós não devemos viver só da esperança do poder de Deus na nossa vida, mas nós temos o poder em nós, através do Espírito Santo de Deus. Eu nunca vou esquecer um dos primeiros testemunhos da minha vida cristã. Eu passei outra situação financeira, passei várias situações financeiras difíceis, irmão. Vai marcando aí. Então, então, né, era uma outra situação muito difícil. Foi logo na minha chegada aqui nos Estados Unidos, eu havia me convertido há pouco tempo. E então, uma situação dramática, e no final do culto eu esperei o culto acabar, chamei o pastor num canto, e fui conversar com ele. E quando eu comecei a falar para ele do que estava acontecendo, ele virou para mim e falou assim, deixa eu te pedir perdão. Aí eu falei, aí que não entendeu nada fui eu, né? Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, sabe o que é? Sexta-feira Deus falou comigo. E aí ele abriu a carteira, ele tinha um cheque preparado no meu nome, dentro da carteira dele. Então ele falou, sexta-feira Deus falou comigo, mas por causa a gente teve acampamento esse final de semana, aquela correria, eu esqueci de te dar o cheque. E era mais do que eu precisava para evitar aquilo que havia acontecido, né? Que foi bem dramático mesmo naquele final de semana. Então esse poder, autoridade existe na nossa vida, não duvide dele porque ele existe, é isso que Paulo está falando. Ou seja, ele prega o poder de Deus, a autoridade de Deus, através da crucificação. Ou seja, olha, isso aí que vocês estão esperando aconteceu. Esse Jesus, esse Messias que vocês estão esperando aí, ele já veio. E aí, mas os sinais acompanhavam, porque o sinal acompanha aqueles que creem, né? Sempre. Então, o objetivo dessa aula, desse estudo, é ressaltar Jesus Cristo crucificado, ou seja, a crucificação. Né? Nós vamos falar de vários assuntos sobre a vida de Paulo durante esses estudos, né? Ou seja, Paulo, um dos maiores missionários, se não o maior missionário de todos os tempos, né? Ou seja, se você contar que um homem não andava de avião, não andava de carro, não andava senão de camelo ou de barco, e não tinha nenhuma bicicleta para pedalar, e o cara fez o que fez, então, né? Hoje, se fosse hoje, então ele alcançava o mundo. Mas então não tem como duvidar. Então hoje nós vamos focar na crucificação. Tá? O objetivo da nossa aula é poder
expressar, né, dentro da doutrina de Paulo, dentro daquilo que ele ensinou nas cartas nas 13 cartas que ele escreveu, a crucificação, né, ou seja, a mensagem da cruz, a mensagem da cruz. A centralidade da pregação de Paulo, o ministério dele, ou seja, Paulo com certeza foi um dos maiores, se não o maior escritor do Novo Testamento. Ele escreveu, como eu disse, 13 cartas. E além disso, nós estamos falando de, se você pensar em lado dos apóstolos, se tinha alguém letrado dos que estavam antes dos 12 apóstolos, acho que um pouco, talvez, Mateus, que era o que fazia, era o tesoureiro, não, que fala o cobrador de impostos, né? Então com certeza ele tinha uma noção de números e letras, mas fora isso era pescador, era, sabe, não é que nem hoje que todo mundo vai para a escola. Não existe isso. São poucas pessoas, né, que poderiam ter acesso ao conhecimento. Então Paulo, com certeza, né, ele foi um dos maiores. E também ele teve ajudas incríveis, como Lucas, por exemplo, que era médico também. Então alguém que tinha um conhecimento também muito legal em termos de letras, né, para poder ajudar Paulo nas suas escritas. Sem também a gente não quer se opor a nenhum outro conhecimento de outro apóstolo ou escritor, mas por intermédio de Paulo, né, ou seja, os judeus e os gregos vieram a conhecer. Ou seja, se você começar a entender como os principais apóstolos de Cristo, eles estavam focados em pregar para os judeus. Então, quando Paulo vem e Deus revela a ele, né, no caminho para Damasco, né, que ele fica cego por 3 dias, depois é levado a um lugar, e ele entende que a pregação dele era para os gentios, ou seja, não para os judeus, mas sim para os gentios. Ele tem uma passagem até onde ele exorta Pedro, porque Pedro estava assim, está junto dos gentios, está agindo como gentio. Chegava os judeus, ele mudava. Então ele falava sobre que os homens convertidos ao cristianismo deveriam circuncidar-se também, ou seja, fazer a circuncisão. Então, coisas que na realidade Paulo não ensinava. A palavra da cruz, ela é loucura na pregação. Ou seja, uma carta de Paulo está em 1 Coríntios 1, paulina, em que a palavra da cruz era uma afronta religiosa aos filósofos. Ou seja, por exemplo, na execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada. Ou seja, estou falando, quando você olha pela crucificação, era uma das piores formas de execução da época. Ou seja, era algo vergonhoso, não era algo, era algo público, onde alguém era geralmente conduzido somente, ou seja, cobrindo suas partes íntimas em público. Ele levava o tronco sobre as suas costas até o lugar de crucificação, ou seja, era uma questão de vexame mesmo, era humilhação antes da crucificação. Então, quando você, para eles, entender, aceitar que esse modelo de condenação poderia ter passado com o Messias, ou aquela pessoa que eles tanto esperavam, com certeza para eles era uma questão de loucura. Então, nesse sentido, a cruz de Cristo não poderia, ela não poderia produzir nenhuma atração, ou seja, ela não seria chamativo. Não é difícil entender hoje, né? A gente vive em outro mundo hoje. Mas, por exemplo, quando Jesus não é encontrado no seu túmulo, por exemplo, quem que vem primeiro dar notícia? 2 mulheres. Mulheres, primeiro, elas não eram respeitadas como são hoje. Ou seja, o testemunho de uma mulher na época não era válido. Então, Deus usa 2 mulheres para testemunhar que Jesus já não estava mais no sepulcro. Ou seja, não era muito mais fácil para concretizar, para ter certeza, ter colocado todos os apóstolos, por exemplo, vamos fazer uma visita, chega lá, Jesus não estava. Não, eram 2 mulheres. Então Deus usa de maneiras, às vezes, assim, para confundir mesmo a ciência, a sabedoria do homem, ou aquilo que ele tinha intenção de fazer desde o princípio, né? Ou seja, como eu disse, porque a cruz era considerada loucura, chocava, né? Ou seja, algo que era bem... Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres, os gregos desejavam argumentos filosóficos, que mostrassem a lógica da mensagem, né? Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo surtuoso. Ou seja, falar que alguém foi crucificado, tipo assim, você viu, fulano morreu, foi crucificado. Não era vantagem nenhuma para os judeus, muito pelo contrário, era muito vergonhoso. E ao mesmo tempo contrariava a retórica
dos filósofos gregos, ou seja, aquilo que eles esperavam em termos de conhecimento. Né? Mas a sua simplicidade, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, a Bíblia diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva, com astúcia a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Ou seja, o que Paulo estava dizendo é que ninguém deveria ser enganado. Ou seja, a pregação da cruz, a questão é você entender assim: se você quer vender algo, você vai mostrar algo vantajoso para aquele comprador. Né? Você vai vender algo para alguém, você vai vender seu carro. Você chega e fala, olha assim, ó, o motor não funciona, a transmissão está arranhando, acho que os pneus estão meio careca. Pô, você vai vender que jeito? Não tem jeito. Você quer vender o carro, você, né? Por isso que eu até falo que para mim ser vendedor, acho que não ia servir. Porque senão você conhece o defeito do carro, você não vai falar? Dura, hein? Depois lá na frente o cara te encontra e fala, pô, pastor, como é que é? Você não falou aí que o negócio estava feio não, hein? Estava amarrado com arame lá, e você não falou nada. Entendeu? Então, quando você quer vender algo, você tende a levantar aquela imagem, fazer que é algo atrativo. E a mensagem da cruz não tinha nada de atrativo. Imagina se chegar e falar assim, ó, tá vendo ali, aquele Messias morreu ali? Aquele é o caminho que te espera, hein? Pô, quem que ia vir? Fala, não, então muito obrigado, deixa eu ficar aqui mesmo onde eu tô. Sabe? Então, não era atrativo a mensagem da cruz a ninguém, né? Ou seja, era uma questão, por isso que fala que era loucura, né? Mas, e é isso que Paulo está falando, assim como a serpente enganou a Eva, eu não quero que isso aconteça com vocês. Que vocês sejam iludidos, ou seja, enganados. Ou seja, o poder de Deus é assim, é assado. E não é aqui que Jesus fala, olha, nesse mundo tereis aflições. Isso não é enganação. Ou seja, Jesus não falou, olha, vem a mim, você que quer ficar rico. É isso que ele falou? Não foi isso que ele falou. Né? Não foi isso que ele falou. Vinde a mim, então está o quê? Cansados e sobrecarregados. Sabe? Então a mensagem da cruz é assim, essa é a verdadeira mensagem da cruz, e é sobre isso que a gente está ressaltando hoje. Ninguém está querendo espantar ninguém, né? Daqui a pouco o cara desliga a câmera e fala assim, ó, então, peraí, esse cristianismo, esse negócio de crente, eu estava até empolgado, mas agora não. Sabe? Não, não é isso. Foge da nossa intenção querer enganar ou ludibriar qualquer pessoa. O importante, muito interessante nessa passagem do filme, né, quando fala conjecturar, é você preencher espaços que a Bíblia não diz, desde que não seja contrário ao que a Bíblia diz. Então, conjecturar é isso. Então, nessas partes em que, do filme, né, sobre a vida de Paulo, ele usa um exemplo sobre a água nas mãos, né, que é muito interessante, porque é uma verdade incrível. Ou seja, você traz a água, você leva, enche a mão de água e você traz ela, você jamais vai conseguir segurar ela. Ela começa a escorrer por qualquer canto das suas mãos ou dos seus dedos. E ela vai caindo. E ele dá um exemplo no filme e ele diz assim, olha, tá vendo isso? Isso é a vida do homem. A partir do momento que você nasce, ela começa a escorrer. Não tem como segurar. Não tem como segurar. E a vida em Cristo, o que ele fala? É o oceano. Ou seja, o homem passa a vida toda tentando controlar algo que ele não tem controle. E não tem a visão de enxergar tudo aquilo que está preparado para ele. Então, assim, a mensagem da cruz não é uma mensagem de dor, não é isso. Mas a alegria que nós temos ao entender o que a cruz fez por nós. Ou seja, a cruz pagou um preço que era para mim pagar, que era para você pagar. Ou seja, imagina se Deus chegasse e falasse, olha aqui, eu vou tentar salvar a humanidade mais uma vez. Falhei lá com Adão e Eva, não deu certo, escorregaram, né? Ou seja, deu tudo o que eles podiam ter, mas aí eles queriam justamente o que não deveria. Ok, vou dar essa chance para o ser humano de novo. Vocês poderão vir a mim se vocês alcançar um nível de pureza. Irmãos, quem conseguiria? Quem conseguiria? Ninguém. Né? Não é porque a gente está na igreja, porque a gente está congregando, que a gente procura não falar palavras que não deve, ou que a gente é infalível, que a gente não falha, que a gente não erra, que a gente não peca.
Olha que a Bíblia diz que ao deixar de fazer o bem, nós pecamos. Então você não precisa fazer mal, não. Você só precisa deixar de fazer o bem. Não, você não precisa fazer muito, não. Não precisa fazer muita força para pecar. Então, se nós dependêssemos de nós mesmos para alcançar a Deus, Deus ia ficar quase sozinho. E se não ficasse sozinho lá, hein? Não ia subir ninguém. Né? Por que Jesus ainda fala assim, olha, a Bíblia fala no Antigo Testamento, Jesus também fala, que não há um justo sequer. Ou seja, quando ele olha e fala assim, ó, não há um justo sequer, o que é a questão de justiça? Não é que não existe pessoas boas, é que a justiça do homem jamais nos alcançaria Deus, sem Cristo. Jamais. Então Paulo entende isso, porque antes que ele vivia pela lei, a perseguição que ele fazia dos cristãos, quantos cristãos ele mandou matar, não foi só Estevão. Quando a gente fala Estevão, que a gente menciona sobre porque a roupa de Estevão foi jogada aos seus pés, significa que ele estava presente durante a condenação, não foi só Estevão, foram muitos. Ele mandou matar muitos. Só que ele entende, né? Ele entende, algumas passagens bíblicas mais conhecidas vêm de Paulo, quando ele fala, por exemplo, assim, olha, aonde abundou a graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por que ele está falando isso? Porque ele sabia o quanto ele, né? Ele que se comparando aos pecadores, ele fala, olha, dos pecadores eu sou o pior. Então ele sabia o que ele, Paulo, tinha feito, o que ele vivia e como era a vida que ele tinha. Né? Ele fala do espinho da carne, ou se algo que incomodava, um presente, não era algo do passado, não era, eu persegui os cristãos lá e o meu pecado me acompanha, não, era algo presente na vida dele, que era um pecado presente, que ele pede para Deus tirar. Aquele espinho que incomodava, era tentado. Então a questão da cruz é questão de gratidão, reconhecimento do poder de Deus através da cruz de Cristo. Se Deus achasse que não fosse necessário a morte de cruz, você acha que Cristo ia passar por ela? Mas era necessário que ele morresse da forma como ele morreu. Hoje, e é interessante como isso aconteceu, olha, isso não é mensagem do primeiro século, do segundo século, mas hoje, o que identifica uma igreja cristã? Não é um C de Cristo, é a cruz. Né? Você passa por qualquer igreja, você reconhece ela pelo símbolo. Né? Se ela tem um monumento de ouro lá no topo, lá em Simão, lá pendurado, você fala, é uma igreja maçom, já sabe. Você passa na porta de uma igreja que tem uma cruz, ela é o quê? Cristã. A cruz é o símbolo da nossa salvação. Sem ela, nós jamais poderíamos ter chegado, não é? Ou chegar a Deus. Ou seja, Cristo crucificado é o centro da mensagem de Paulo. Né? Falar um pouquinho sobre o Evangelho de Cristo. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, lógico, a palavra do Evangelho, que significa boas, né? Boas novas no caso, Paulo é um dos maiores mensageiros dessa mensagem, dessa distribuição de boas novas. Ou seja, mesmo quando ele estava sendo perseguido, açoitado, preso, maltratado, ainda assim ele fazia questão de compartilhar disso. Porque ele entendia a questão da salvação. Ele entendeu que o preço que foi pago por ele. Independente dele estar sofrendo naquele instante ou não. Ou seja, ele estava sofrendo e mesmo assim ele compartilhava. Ele estava na cárcere e ao mesmo tempo ele compartilhava. Ou seja, a fé que ele tinha e convicção que ele tinha era de compartilhar do evangelho, né? É por isso essa palavra que vem do grego, né? Ela significa bom, né? Ou seja, bem feito. E por isso também para nós significa boas novas. Então aqui diz assim, a boa notícia que se leva às pessoas. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da sua doutrina a toda criatura, em Marcos 16:15. Paulo fez assim, e não por acaso identificava a sua pregação como o Evangelho de Deus. E aí tem pelo menos 10 referências onde ele disse isso. E ele fala, o seu Evangelho era a manifestação do poder de Deus. Então, olha essa é a questão. O Evangelho, quando ele é pregado, ele é a manifestação do poder de Deus. Quando nós pregamos o Evangelho para alguém, a gente não somente se expressa com palavras. Quando você chega para alguém e fala assim, poxa, Deus tem sido bom comigo, Deus tem feito isso por mim, Deus tem me restaurado, capacitado, Deus me livrou disso, você está dando exemplo do poder de Deus na sua vida. E através disso, ela vai tocar na vida de alguém que talvez esteja passando pela mesma circunstância em que você passou.
Ela espera, então, que o poder de Deus venha sobre ela. É lógico que aí existe um gap, né, ou seja, um espaço muito grande entre aquilo que as pessoas esperam de verdade. Por quê? Muitas pessoas querem o poder de Deus, mas não querem o Deus de poder. Existe uma grande diferença entre isso. Porque a Bíblia não nos ensina a buscar o poder de Deus. É o que a Bíblia diz? Ela diz assim, não, ela fala assim, ó, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Tudo mais vos será acrescentado. Não significa que eu não preciso esperar o poder, não. Eu quero o poder de Deus na minha vida. Eu quero a cura, eu quero a libertação, eu quero o livramento, eu quero tudo que o poder de Deus tem para mim. Mas eu não venho para Deus buscando isso. Isso é adicionado na minha vida porque eu busco a Deus. Esse é o critério, isso é o que determina a vida cristã. Porque se a pessoa não conseguir enxergar isso, ela acaba se decepcionando muito fácil. Por quê? Porque ela vem com o coração errado, né? Fala lá em Tiago, ou seja, nós pedimos porque pedis e não recebeis, porque pedir por questões equivocadas, ou seja, seu coração não está como Deus espera, aí você não recebe, aí você se decepciona. Ah, eu orei tanto e Deus não fez. Filho, se a sua convicção cristã está com base naquilo que Deus vai fazer por você, você tem que aprender ainda o que é ser cristão. Porque ser cristão não é esperar do poder de Deus para me convencer que eu preciso ficar. Eu fico e então o poder de Deus se revela. Eu fico e as coisas acontecem. Eu fico e as coisas se transformam. Eu fico, mas a minha mente, a minha expectativa não está no que vai acontecer. Está em Cristo, independente da circunstância. Independente da circunstância. Ou seja, eu não olho para Deus na expectativa só, minha vida está dura, vai mudar. Não, minha vida vai mudar automaticamente quando eu passar a caminhar com Cristo. Aí sim, eu caminho com Cristo, e aí, como é profético, eu falo assim no Senhor, tu falaste lá na tua palavra, que assim eu tinha direito a isso. Tu falaste lá que se eu orasse com convicção, se eu buscasse aquilo que tu tem para mim, então quer dizer, mas não é que essa é a minha intenção. Essa não é a minha intenção. A minha intenção é buscar a Deus primeiro. Então Paulo ressalta isso muito fácil. Paulo abriu mão de tudo para servir a Deus, né? Ou seja, ele, não sei se ele tinha intenção, porque ele era um jovem ainda quando já rabino praticamente, e eu não sei se ele tinha intenção de se casar, de ter família ou não, constituir família, porque era natural dentre os fariseus e rabinos, então não era uma coisa impedida, né, teologicamente falando. Mas depois que ele conhece o evangelho da salvação através e olha só o que Paulo revela. Ele revela que, por exemplo, ele não teve contato físico com Jesus. Ele nunca caminhou com Cristo, apesar de ser contemporâneo de Cristo, de ter vivido praticamente na mesma época. Mas ele não teve contato direto com Cristo. Primeiro que o ministério de Jesus foi muito rápido, foram 3 anos. Aos 30 ele começa a pregar, aos 30 ele é crucificado. Então é um momento rápido de ministério, né? Porém muito marcante, lógico, né? Por isso nós estamos sentados aqui hoje. Então o que acontece? Paulo, nesse período de aprendizado, ele entende a grandeza da graça de Deus, e ele começa a pregar o evangelho, e ele fala assim, olha, é melhor que fosse solteiro como eu, ou seja, ele nem família ele quer para atrapalhar o caminho. O objetivo dele é pregar o evangelho, então ele sai pregando o evangelho, ele não vive para outra coisa. Ele trabalha para que ele tenha mantido, ele fala isso também, né, sobre ele não dependia do sustento de ninguém, ele trabalhava pelo suor dele, agradecia quando alguém dava e oferecia, mas o foco dele era pregar o evangelho. Né? Então ele abre mão de tudo que ele poderia ter, como por exemplo, ele é enviado para Jerusalém para estudar, e com certeza a expectativa dos seus pais era, porque ele era de Tarso, né? Então ele é enviado para lá para estudar, na expectativa que ele virasse um líder espiritual, religioso, um fariseu, né? Com autoridade, né? Ou seja, eram pessoas respeitadas nas suas comunidades. Então essa é a expectativa. De repente o homem pira o cabeção, fala que teve uma visão, né? Para aqueles que não criam nele, e decide pregar o evangelho. E aí já não tem nada, tem preço mais para ele, né? Porque o que ele fala? Olha, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Ou seja, ele não está preocupado mais com a vida dele, que ele percebe que essa água que está escorrendo pelos dedos vai acabar. Seja ousa ou cheia daqui 10 anos, mas vai acabar. Mas a visão dele estava além, né? Além daquilo que ele... Então a pregação do evangelho, como eu disse aqui, ela é a manifestação do poder de Deus. É muito mais fácil quando você prega o evangelho para alguém, quando você mostra para ela o que Deus fez na sua vida.
Sabe, quando alguém, por exemplo, assim, ó, por que as coisas que Deus faz, vou falar assim, é meio doida mesmo, né? Porque Deus às vezes, é para confundir o mundo mesmo, né? E aquele que não está em Cristo, às vezes ele não entende. Ele pega uma pessoa completamente distorcida, o mundo, a vida completamente louca, cara irresponsável, nunca fez nada certo na vida, aí vira crente. Né? Ou então, por exemplo, assim, alguém que acometeu um crime, foi para a cadeia, lá na cadeia ele é evangelizado, porque acontece muito, ou seja, muitas pessoas chegam um momento que está encarcerado, isolado, preso, fica abatido, fica triste, aquele momento de fraqueza, e aí entram os missionários que trabalham nesse campo, e eles evangelizam mesmo, eles aproveitam a oportunidade mesmo, e eles falam mesmo, olha, você está vendo essas cadeias aqui, elas só te retêm o seu físico, a sua alma está com Cristo e tal, e é lógico, os caras aceitam, mas para a sociedade que não conhece a Cristo, aí fala assim, ó, aí ó, viu? Agora virou crente. Virou crente, né? Ou seja, é uma desculpa que eles dão porque eles não entendem. Que eles não entendem. Eu tenho falado bastante com uma pessoa, tentando convidar para ir para a igreja, e toda vez que eu convido, ele fala assim, não, eu não posso ir na sua igreja, não. Primeiro que a igreja é minha, né? Ele fala, não posso ir na sua igreja, não. Aí eu falo assim, não, mas vem esse mesmo. Ele fala, não, não posso, não. Por quê? Não, porque eu sou muito pecador. Eu falei, está no lugar certo, meu amigo. Então você está indo no lugar certo, você está, vamos, e eu insisto, né? Mas vamos ver, um dia ele vem. Um dia ele entende que a igreja é para o pecador, né? Então, é um poder divino dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. Isso faz parte do nosso estudo. Ou seja, o poder de Deus é para o pecador mesmo. É para nós, é isso que eu estou falando, essa loucura de Deus pegar alguém completamente destruído para a sociedade e aí ensinar essa pessoa da graça e ele se levantar, virar uma pessoa digna, respeitada a partir dali, aí aos olhos das pessoas que não conhecem a Cristo começa a duvidar, ou seja, agora achando que o cara está tirando proveito da situação, ou seja, o poder de Deus se revela em nós. Se nós pararmos para observar nos pequenos detalhes do poder de Deus na nossa vida, fica mais fácil pregar o evangelho assim, né? E é assim que Paulo pregava. Em Gálatas capítulo 3, versículo 1, Paulo escreve, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante da mensagem do evangelho. Ou seja, Paulo, ele fazia questão de, quando pregar o evangelho, falar, olha, por exemplo, vai falar com os judeus, ele falava, mas não foi diante de vocês que Cristo foi crucificado? Ou seja, ele fazia questão de ressaltar sempre a crucificação. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração de sabedoria de Deus. Ora, a cruz trazia uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Ou seja, essa é a intenção de Deus. Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo. Em 1 Coríntios 2,6, por exemplo, ele fala sobre isso. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado e por isso, para eles, a sabedoria é loucura. Por isso que o evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de Jesus Cristo, o crucificado. Não podemos deixar de pregar Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado nas igrejas. Eu concordo, ou seja, eu acho que lógico que a igreja enche quando você fala que a pessoa vai receber, né? Ou seja, vem que Deus vai te dar, vem que as coisas vão acontecer, vem que você vai prosperar e enche. Eu procuro eu procuro me abster de falar mal de pregadores, né? Eu tenho muito em consideração aquilo que Davi fez com Saul, ou seja, ele tinha a oportunidade de ter matado Saul, mesmo sabendo que o Espírito de Deus já não estava em Saul, mas ele falava, ai de mim, levantar a mão contra o ungido do Senhor. Então eu peço da mesma forma. Mas é lógico que é muito mais fácil encher a igreja quando você tem algo para oferecer agradável aos olhos humanos. Né? Só que a minha intenção dentro da nossa comunidade é pregar esse Deus de poder, é pregar que Deus cura sim, que Deus sara sim, que Deus liberta sim, que Deus salva sim, só que sempre não como primeiro objetivo, não como primeiro objetivo nosso, ou seja, que a pessoa não deva vir à igreja com esse propósito, que isso seja consequência de buscar a Deus, ou seja, você busca a Deus com o poder e autoridade que ele tem, e aí confia que ele vai fazer.
né? Ou seja, quando a gente vive assim, a gente vive mais descansado. Não significa que a gente não sofra, que a gente, né? A gente estava até comentando aqui um pouco sobre sofrimento, ou seja, o sofrimento não deve nos afastar de Deus. E nós estamos propícios a isso como qualquer outra pessoa, né? Porque se não fosse assim, os cristãos viviam para sempre aqui, não morria. Mas a gente está propício a ficar doente, a perder um parente, a perder o trabalho, a sofrer, né? Passar todo tipo de dor que qualquer outra pessoa passaria. A questão é, e muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente sempre recorre ao Senhor, sim ou não? Às vezes até uma cólica dá, você fala, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus. Ou seja, mas você está com uma dor de cabeça, você não sabe do que, você levanta com dor de cabeça. Você fala, estava bem ontem, você já levanta, Senhor, me ajuda, né? E é lógico que a gente não chega, não é o meu caso, eu nunca levanto de manhã com dor de cabeça e falo, ei, Satanás, sai, não tem essa, é uma dor de cabeça humana. E eu oro para que Deus tire de mim, mas eu não creio que o Satanás está lá apertando minha cabeça, não. Sabe? Porque na minha casa, não. Eu oro para que ele não entre e confio nisso. Né? Então, nem tudo é tentação do inimigo, não. Mas tudo isso se conclui porque Jesus veio, caminhou, ensinou, mostrou seu poder e autoridade, morreu. Se ele não houvesse ressuscitado, tudo seria em vão. Seria como tantos outros que também foram crucificados, que também sofreram. Quantos outros messias e falsos messias, né? Não messias, mas quantos outros falsos messias já existiram e existem até hoje? Nós temos um messias brasileiro, né? Ou seja, Jesus é brasileiro, vocês não sabiam. Está lá em Brasília, chama Henri Cristo. Então, assim, dentro desse aspecto, o que prova que Jesus é o que ele é, porque ele ressuscitou. Ou seja, a ressurreição de Cristo é a prova do poder e autoridade dele. Por quê? Porque ele venceu a morte. Ele venceu a única coisa que nós não temos poder para fazer. Ou você conhece algum ser humano que não morreu? Ou que não vai morrer? Só se Jesus voltar antes. Ou arrebatar, né? Ele pode fazer o que ele quiser, né? É o que ele fala sobre João, né? Ou seja, quando falava do discípulo que ele amava, aí o pessoal, os outros discípulos meio assim com um pouquinho de inveja, falam, e esse aí? Jesus falou, se eu quiser que ele vive para sempre, ele vai vir para sempre, o que te interessa? Fica na sua. Entendeu? Então é ele que determina também, mas se ele arrebatar alguém também aí, né? Mas não é o caso. Senão o que eu estou querendo dizer é, ele venceu algo que nós não temos poder para vencer. O ser humano, ele tem poder em muitas áreas da sua vida. Um rico, por exemplo, pode fazer coisas que às vezes o pobre não pode. Ele tem acesso a coisas que o pobre não pode. Né? A gente fica impressionado, eu viajei essa semana passada, tive num hotel de $600 a noite, você fica impressionado, você fala, o rico tem isso aqui todo dia? É, todo dia, você fica, meu Deus do céu. Você nem pisa com medo de sujar o chão. Você entende? Então, assim, você fica impressionado? Lógico que fica. Tem poderes diferentes? Tem. Por exemplo, a pessoa fica doente. O rico fica doente no Brasil, ele vai para onde? Vai para Santa Casa? Lógico que não. Então, esses são poderes. Mas o poder da morte ninguém pode. Ou seja, quantas vezes você já viu na internet aí a imagem de um caixãozinho assim, a imagem assim, tá escrito assim, ó, o pobre morre e vem para cá. O rico morre e vem para cá. Ou seja, é um lugar que vai igualar a situação, ninguém escapa. E por isso Jesus morreu e venceu a morte. A morte não pôde conter ele, a morte não pode reter Jesus, não pode, porque ele venceu a morte. Então a ressurreição de Cristo é o que prova, ou seja, quando ele é crucificado, ele paga pelos nossos pecados, ele sofre, ele é maltratado, judiado, então ele paga por aquilo que nós deveríamos sofrer. Aí ele ressurge, e essa ressurreição mostra, olha, agora sim, vou ensinar para vocês o caminho. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, a partir dessa ressurreição, e aí fala assim, não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Ou seja, como Cristo crucificado, só naquele dia foi 3. Só naquela hora foi 3. Ele mais 2. Então, muitas pessoas eram crucificadas. Muitas pessoas sofreram humanamente, talvez até mais do que Cristo. Né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi degolado. Ou seja, todos são sofrimentos. Doído. Paulo também apanhou de chicote, sabe? Então, quer dizer, a questão não é o sofrimento. De nada teria servido o sofrimento se ele não houvesse ressuscitado.
Então, quando ele ressurge, quando ele renasce, quando ele ressurrece, não sei se a palavra certa é essa, né? Mas, ou seja, quando ele é ressuscitado, ele então dá a comprovação de tudo aquilo que ele havia pregado até então. Porque ele havia falado para os seus discípulos, né? Quando ele fala que ele ia passar por tudo que ele ia passar, o que Pedro falou? Não, Senhor, não vai não, né? Não passa por isso não. E ele fala, poxa, mas calma, vocês não tiveram comigo todo esse tempo. É necessário que eu passe por isso, mas tranquilo, sabe? Ele já pregava a ressurreição. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo. E está lá em 1 Coríntios, quero ler isso aqui, 1 Coríntios capítulo 14, capítulo 15, versículo 14. 1 Coríntios 15, 14. E fala assim, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Ou seja, se Cristo não houvesse ressuscitado, tudo que nós vivemos aqui neste mundo evangélico seria em vão, seria uma mentira. Né? Então não é pela crucificação, e sim pela ressurreição de Jesus. Por isso o apóstolo descreve de maneira sublime: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Aí fala aqui em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. A ressurreição de Cristo, ela é reafirmada pelo apóstolo. Ela completou a obra da salvação, consumando a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Logo, a relação entre cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa a real significado da cruz. Ora, a crucificação e a ressurreição formam uma unidade. Portanto, nosso Senhor é proclamado como crucificado e, ao mesmo tempo, ressurreto. Ou seja, sem a ressurreição, a crucificação seria em vão. Né? Ou então, Cristo não passava de ser mais uma pessoa comum. Morreu crucificado e aí? E aí hoje nem se falava o nome dele mais. Né? A cruz de Cristo está cheia de poder de Deus, porque foi o meio pela qual Jesus realizou a nossa salvação, quando derramou o seu sangue e morreu por nós. Tentar explicar a cruz ou deduzir sua importância em termos de sabedoria e filosofia humana implicaria em furtá-la do seu poder. Essa é a questão, ou seja, o que nós estamos tentando pregar é o poder de Deus através da cruz. Porque, irmãos, é uma coisa sobrenatural o que ele fez por nós. Poder dar a nós o direito de lançar sobre a cruz os nossos erros. É isso que a gente faz. Né? A Bíblia fala assim, quando um homem se converte, né, dos seus maus caminhos, né, se arrepende, eis que os seus pecados são jogados num abismo de esquecimento. Ou seja, Deus não se lembra mais deles. Por quê? Porque nós merecemos? Não, porque eu reconheço que Cristo pagou por eles. Sabe, é como você chegar numa corte assim e o juiz te dá uma multa de um dinheiro que você não tem. Aí entra alguém que você não conhece e fala assim, pode deixar que a multa dele eu pago. Foi isso que Cristo fez. Sem que você merecesse, sem que ele te conhecesse, sem que você o conhecesse. Sabe, ele fez por amor mesmo. Então essa questão da crucificação é simples assim. É lógico que o cristianismo, ou seja, a vida de santificação que demonstra, e olha, essa é a questão também. A santificação, ela expressa o meu entendimento por obediência, mas não significa que alguém tem que ser santo para vir a Cristo. Porque a santificação, né, a palavra santo, mal interpretada, e muitas vezes, ela significa simplesmente separado. A palavra do grego original, santo, significa separado, alguém que se separa para. Ou seja, alguém que eu me coloco a minha vida à disposição disso. Então, né, Paulo fala isso, por exemplo, em Coríntios mesmo, lá no primeiro versículo, ele fala assim, aos santos de Coríntios. Quando ele começa a escrever a carta, ele fala, aos santos de Coríntios. Então, ou seja, essa santificação, que é o caminhar com Cristo, demonstra o nosso entendimento do preço que ele pagou. Ou seja, não é uma barganha, você entende? Ou seja, tipo assim, eu tenho que fazer... não, filho, você faz quando você entende. É muito mais fácil quando você entende a compreensão da salvação, o preço que ele pagou por nós, e tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida de diversas maneiras, me leva a caminhar como ele espera que eu caminhe.
Ou seja, não é uma coisa forçada, onde eu devo fazer. Não, você deve fazer porque é simples assim. Ou seja, e Deus não exige algo anormal, sabe? Algo assim, incapaz de ser feito. Por exemplo, assim, eu até brinco com o pessoal, né? Na segunda-feira a gente tem o futebol, e muitas das pessoas ainda estão numa cultura ainda fora do evangelho, né? E o futebol leva a pessoa a se expressar, né, de uma maneira às vezes inconveniente, muitas vezes, principalmente no mundo evangélico, né? Então, às vezes as pessoas brincam, né? Você que já veio algumas vezes aí, sabe? Às vezes o cara fala um palavrão lá, o outro fala assim: ô rapaz, você tá na igreja agora. Eu nem falo nada, eu fico só assuntando, né? O outro às vezes até grita comigo, fala: ô pastor, dá uma dura nele aí, né? E aí no final de tudo, e aí no final de tudo eu tento ressaltar para eles como é desnecessário falar aquilo. Sabe, não é repreender eles pelo que eles falam, mas dizer para eles: olha, eu vivo uma vida normal, alegre, divertida, né? Venho aqui, brinco igual vocês, assisto o meu filme igual vocês, tenho um momento de confraternização igual vocês, e não tem porquê eu me expressar com palavras que não devem sair da minha boca. Ou seja, é uma maneira de você ensinar as pessoas, não repreender as pessoas, mas ensinar a coisa tão simples que a santificação leva. Ou seja, o que é a santificação? Procurar viver como Deus espera que a gente viva. Ou seja, vai exigir mudanças? Lógico, em muitas áreas da nossa vida. Durante toda a nossa vida, né? A pessoa tem 50 anos de evangelho e fala assim: agora já mudei tudo. Fala: ih, você tem muito ainda. Ainda mais se você pensar assim, é porque ainda tem coisa para mudar, né? Eu quero falar um pouquinho sobre o efeito da mensagem. Uma vida de poder, no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder, como já foi falado lá em Coríntios. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermos, libertar as almas dos demônios. É isso que eu estou dizendo, o poder de Deus está aí. Por exemplo, e aí falar isso quando alguém está ao vivo, para mim não se há críticas, a gente aceita, né? Mas eu creio no poder de Deus nos vários aspectos. Como? Eu creio no poder de Deus da cura de alguém que está enfermo, quando Deus assim o quer que seja. Através de um instrumento nas mãos do Senhor, que é o ser humano. Então Deus vai usar pessoas, muitas vezes, lógico, separada, com uma vida consagrada, para que ore por alguém, que interceda por alguém, que imponha as mãos por alguém e que essa pessoa seja curada, mas curada literalmente. Né? Então, assim, eu já vi acontecer, já fui usado dessa maneira, creio de verdade nisso. Né? Eu oro a Deus muitas vezes para que Deus me dê, porque nós temos dons e dons diferentes, né? Para que Deus me dê um dom que eu possa ser usado por Ele. A minha intenção é poder, e é isso que Paulo fala, ou seja, quando ele está falando aqui, o Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermos, libertar as almas dos demônios, milagres da salvação. Ou seja, esses sinais, eu creio nisso de verdade. Não é errado você pregar o evangelho numa região nova, por exemplo, e achar que o poder de Deus não pode te acompanhar. Ele deve te acompanhar. No caminho que você está passando, quando você está pregando um Deus de vitória, um Deus de alegria, um Deus de cura, um Deus de milagre, esses milagres têm que acontecer. Eles têm que acontecer, eles são passíveis de acontecer, eu creio nisso, eu vivi isso já. Então, é nesse aspecto que Paulo está falando. Você vai falar, olha, desse Deus maravilhoso que você conhece, que foi pregado para você um dia, que mudou a sua vida, que foi crucificado sim, sofreu sim, mas por mim que ele sofreu, por você que ele sofreu. Mas olha, ele morreu, mas ele deixou o Espírito Santo dele aqui. E esse Espírito Santo que está em nós, né, o que fala em Atos, né, ou seja, recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, esse poder está em mim, está nas pessoas, está em cada um de nós. Não é uma questão específica para alguém. Não, mas só o pastor. Não é essa a questão. Qualquer pessoa que crê tem poder para orar. Porque a Bíblia não fala assim, e receberei poder o pastor quando vier sobre ele. É isso que a Bíblia fala? Não. E receberei poder quando vier sobre vós o Espírito Santo de Deus. Ou seja, é lógico, tem muita compreensão ainda sobre o aspecto do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa.
né? As pessoas têm que amadurecer bastante sobre isso, né? Eu acho que eu levo muito em consideração a minha vida naquele aspecto que a Bíblia diz assim, ó, quem muito lhe foi dado, muito lhe será cobrado. Ou seja, no começo da nossa conversão, você ora e as coisas acontecem. Pelo menos comigo foi assim. Qualquer coisa que eu orasse, se eu orasse, Senhor, eu queria um chiclete agora, o chiclete aparecia. Então era assim, era algo incrível. Eu falei, com Deus é assim, eu fiquei empolgado, é assim, o tempo foi passando, e eu continuava naquele primeiro instante, já não orava tanto, já não buscava tanto, e a oração já não era respondida tanto. Porque é assim, o caminhar com Deus no dia a dia vai exigir de nós uma maior compreensão, uma maior aproximação, um maior contato com Ele o tempo todo, para que as mesmas coisas que aconteciam de maneira simples, onde Deus estava se revelando a você, ou seja, Deus estava se mostrando, olha, eu sou esse Deus aqui de poder, tá bom? Tá bom. E você aprende e você fala, poxa, esse Deus eu quero. Foi assim comigo. Então, a partir dali, o aprendizado no começo foi, poxa vida, mas eu orava e acontecia, agora não está acontecendo mais, por quê? Me foi exigido mais comunhão, mais oração, mais obediência, mais compreensão da palavra, sabe? Tudo isso que nós estamos fazendo aqui hoje não é em vão, ou seja, buscar conhecimento da palavra de Deus em muitas áreas, acho que é essencial na vida. Por isso eu estou falando de poder, porque a cruz nos proporciona isso. Milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. A mensagem que pregamos, irmãos, é que nem a vida de Paulo. Não importa onde Paulo estava, quando trazia enfermos a ele, ele curava. Sabe? Ou seja, não era uma barganha que estava sendo feita. Era a misericórdia de Deus sobre a vida daquela pessoa. Não é que Paulo está falando assim, não, vou mostrar o poder de Deus aqui. Não era esse o propósito dele, não. Em nenhum momento a Bíblia fala que Paulo se soberbava, ou seja, deixava a soberba corromper o coração dele e falar que o poder de Deus estava na vida dele. Não, era uma coisa tão natural. O necessitado veio, toma. Ou seja, não é o que Pedro falou, o cara estava pedindo esmola na porta e falou, olha, dinheiro não tem não, tá? Mas o que eu tenho, eu vou te dar. Orou pelo cara, e o cara foi curado. Então, esse é o poder de Deus que está em nós. Essa autoridade não estava só presente na vida dos apóstolos, não. Está em nós hoje. A mensagem que propagamos não é filosofia humana, mas poder divino, para a transformação na vida de quem crê no Evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 17. Eu quero até ler para poder fazer bem. E fala assim, versículo 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aí, lógico, ele está falando de a fé que o ser humano precisa, ela vem através da palavra, né? Então, uma vez que a gente aprende do poder de Deus na nossa vida, mas também envolve a humildade na vida do cristão, né? Por exemplo, quem é o sábio de Deus quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a do mundo. Esta exclui a de Deus, enaltece o narcisismo humano, ou seja, o narcisismo é quando você pensa em si próprio, ou seja, aquilo que você é uma pessoa egoísta, né? E se recusa a conhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, enquanto aquela nos faz prostrar diante de Deus. Então ele está falando de duas sabedorias completamente distintas. A sabedoria de Deus é quando a gente reconhece o poder de Deus, a autoridade dele, e nos faz prostrar-nos diante dele. É você ser humilde, não ser humilhado. É diferente as duas circunstâncias. Você vai ver, por exemplo, hoje no nosso cotidiano, pessoas que são ricas e são humildes. E tem muito pobre e arrogante. Então a humildade não tem nada a ver com situação social. Entendeu? Então a humildade que aqui Paulo está ensinando é essa de você se prostrar na presença de Deus e entender que o poder dele, a sabedoria de Deus, porque a gente aprende, né, do decorrer do caminhar com Cristo, que Deus sabe o que é melhor para nós. Ou seja, né, o que ele fala lá, ele fala assim, eu que sei, né, os planos que tenho sobre vós, né, ou seja, planos não de causar dano, mas de prosperidade. Então, quando a gente entende que a sabedoria de Deus é melhor que a nossa, a gente aceita, a gente se aproxima e deixa Deus muitas vezes guiar pelo menos, né, as nossas decisões, as nossas atitudes. Então, já a sabedoria humana, pelo contrário. Então ele fala,
enquanto aquela nos faz prostrar diante de Deus, está em Mateus 2,11, reconhecer a nossa miséria e descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração. Ou seja, a mensagem da cruz nos constrange a viver uma vida de humildade, não é de humilhação. São duas coisas distintas. Humildade e humilhação. Não é a pessoa querer andar de chinelo de dedo e achar que isso é humildade. Não é esse o sentido. É você ter um bom coração, você está sempre disposto, né, a fazer aquilo que Deus espera. Não vou me prolongar muito, eu vou só falar aqui sobre o tópico da dependência do Espírito. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. 2 Coríntios 2:3. Eu queria, na realidade, ter feito uma leitura mais rápida, porque eu acho que a leitura desses versículos é muito interessante. 2:3 fala assim: Escrevi como escrevi para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam a minha alegria. Ou seja, a mensagem da cruz, ela não é uma mensagem de tristeza, de dor, sofrimento, né? Ou seja, ela deve revelar em nós aquilo que nós somos. A alegria de conhecer a Cristo não significa que a gente não vai passar dificuldades. No versículo 3, aí devemos ter plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Por isso, as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos. Exclusivamente o Espírito Santo, 1 Coríntios 2:4. O Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito Santo. Ou seja, a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura, liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem por inteiro. Ou seja, é muito interessante, eu até recomendo, eu tenho esse livro que estou buscando conhecer os segredos da liderança de Paulo, que fala justamente... eu recomendo esse livro que conta bastante, vou mostrar aqui para que vocês possam ver, conta a história um pouco sobre a liderança de Paulo, ou seja, como que alguém como ele pôde abandonar tudo aquilo que ele havia aprendido, tudo aquilo que ele havia ensinado, para viver um evangelho que vinha, e essa é a questão. Enquanto Jesus não teve, enquanto os apóstolos de Cristo que caminharam com Cristo tiveram a experiência de viver com Cristo humanamente falando, Paulo não teve essa experiência, mas ele tem uma revelação, e ele fala isso em sua carta, ele tem uma revelação do próprio Jesus, do que é, ou seja, não, é porque a gente tem às vezes uma leitura dinâmica daquilo que a gente fala assim, olha, e aí Paulo estava em caminho a Damasco, aí ele caiu, ficou cego, foi para casa de alguém, colocaram em posição de mão, e ele saiu pregar o evangelho. Não foi assim. Okay? Ele passou um período aproximadamente de 2 anos aprendendo, reconhecendo, ou seja, estudando para então pregar o evangelho. Ou seja, então esse conhecimento da vida de Paulo hoje foi ressaltada sobre a cruz. Essa cruz, que é uma cruz que nos dá poder e autoridade. A cruz que simplifica o pagamento pelos nossos pecados. Né? Ou seja, e Paulo ressalta isso em tantas vezes. No nosso guia de estudo, eu acho que não sei se for compartilhado com todo mundo, mas se alguém se interessar, a gente pode compartilhar, porque lá tem todos os versículos que são citados, que não foi lido aqui por falta de tempo. Ou seja, é bom você dedicar um tempinho a ler esses versículos para você ver quão interessante as mensagens que Paulo relatava em diversas cartas em que ele falava. Então é muito interessante. Se você tiver qualquer dúvida, a gente pode compartilhar aí o link para que você possa acompanhar essas aulas aí e ter acesso a todos os versículos que não foi lido por falta de tempo. Amém? Feche seus olhos um instantinho. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, porque essa mensagem da cruz, ela deve ser pregada todos os dias. Porque a cruz, Senhor, pagou pelos nossos pecados. Ela nos tirou do caminho de perdição a qual nós andávamos e nos deu o direito de poder estar na sua presença.
Te agradecemos porque é o poder e autoridade que Tu nos dá através do Seu Santo Espírito, Senhor, que nos capacita poder revelar às outras pessoas quão bom Tu tens sido com cada um de nós. O Seu poder que tem nos capacitado, tem nos curado, libertado, salvado. Esse poder, Senhor, nós declaramos na vida de todo irmão, todo aquele que crê, receba hoje em nome de Jesus o poder e a autoridade de Deus na sua vida. Esse poder que vem com o Espírito Santo. Por isso, se hoje é o dia, peça para que o Espírito Santo de Deus venha sobre você, para que você saiba quão bom é poder sentir, saber que Deus está do seu lado. Nós te agradecemos, Senhor, por essa mensagem, agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pela oportunidade, pela vida de cada um que tem participado, Senhor. Ajude-nos a poder pregar o Evangelho, assim como foi ensinado aqui, assim como Paulo obedeceu, que nós possamos pregar o Evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.